Imagine o seguinte: 25 de novembro de 2025, e a NASA de repente deixa de se comunicar sobre a trajetória imprevisível do cometa 3 Atlas. Pequenos ajustes que desafiam a gravidade, rumores de que o HAARP está a manipular os bastidores, enquanto as elites se apressam a esconder a verdade antes que o mundo descubra uma armadilha interestelar que vem sendo preparada há décadas. E se o apagão não for por segurança, mas para esconder como eles estão a puxar uma sonda alienígena como um boneco cósmico, enquanto a crosta irradiada revela segredos que podem acabar com todos nós? Aperte o cinto, porque este não é o cometa da sua avó. É uma prova irrefutável do maior encobrimento espacial desde Roswell, e as peças estão apenas a começar a cair. A doutora Lena Vogel debruçou-se sobre o ecrã cintilante na luz fraca da sala de controlo ESOC da ESA, em Darmstadt, com o relógio a passar da meia-noite de 5 de novembro de 2025, quando o alerta de Gaia quebrou a rotina como um meteorito. A besta interestelar 3I/Atlas, aquele renegado da borda da galáxia, passou voando pelo periélio em 29 de outubro, mas agora, sua trajetória de saída apresentava uma falha com um desvio de 0,0005 graus, um empurrãozinho astuto que nenhuma liberação de gases ou sopro solar poderia explicar. Isto grita interferência, sussurrou ela para Raj Patel, seu colega especialista em órbita, enquanto os gráficos dançavam erraticamente em seus 2 monitores. Esqueça o desvio natural. Isto foi planejado, como se o cometa estivesse a ignorar as leis de Newton bem diante dos olhos deles. Gancho 1. Se a gravidade está fora de questão, o que realmente está a puxar os cordões? Do outro lado do Atlântico, a fortaleza do JPL da NASA, em Pasadena, fechou-se mais do que um buraco negro. As transmissões públicas das antenas de Goldstone alimentavam a mentira. Fuga hiperbólica constante a 68 km por segundo, sem drama. Apenas mais uma rocha a voar em direção à Terra a 19 de dezembro, a uma distância segura de 270 milhões de quilômetros. Mas os rumores internos de Vogel pintaram um cenário de pesadelo. Modelos orbitais completos ocultados, dados efemérides reduzidos a migalhas. Por que esconder a matemática de uma não ameaça? Entra o ciclone da conspiração. O R-Conspiracy do Reddit acendeu como uma supernova, com tópicos a gritar o renascimento do HAARP, aquele feixe de íons do Alasca renascido para ajustar os céus. A NASA está a usar o HAARP para controlar a nave alienígena. Acordem, rebanho! Gritava uma publicação viral, juntando documentos desclassificados sobre a ionosfera com simulações de cometas mostrando forças fantasmas. O HAARP está morto desde 2014? Balela. O AceCat 3D é apenas uma nova marca, e os picos de rádio de 3 de novembro de Gacona sincronizaram-se perfeitamente com o ajuste. Coincidência ou manipulação da elite? Alerta de Byte, a versão oficial, diz que se trata de ventilação de gás natural, mas imagens térmicas mostram jatos de precisão disparando em sequências calculadas. Isso não é sublimação, é programação. A toca do coelho de Vogel mergulhou mais fundo ao amanhecer, os fantasmas submilimétricos chilenos da alma de outubro sussurrando precursores, oscilações fracas descartadas como ruído, mas agora gritando encobrimento. A crosta, aquele túmulo de 15 a 20 metros atingido por radiação de 7 bilhões de anos de fogo estelar, não era apenas uma armadura, ela encobria algo vivo, ajustando o curso como uma bomba inteligente a evitar o radar. Ela contatou Avi Loeb, o agitador de Harvard, que chamou Oumuamua de tecnologia alienígena. Os deltas desafiam a física. Os ecos do HAARP correspondem. Vazamento. A resposta dele foi contundente. Não é vento, é atração direcionada. Eles estão a mascarar a marionete. Gancho 2. Se o HAARP está a emitir para desviar a trajetória, o cometa está a se desviar de volta, transformando a atmosfera da Terra em seu playground. A casca irradiada, carregada com isótopos exóticos de supernovas, poderia amplificar sinais EM, criando um ciclo de feedback em que a sonda responde aos seus captores. A web explodiu em 7 de novembro, quando Rogan lançou uma bomba em seu podcast. HAARP laçando uma sonda? Isso é MK Ultra com esteroides para o espaço.
clipes explodiram por toda parte, animando espelhos iônicos que distorciam ondas para empurrar 3E/Atlas, ecoando jogos mentais de satélites dos cofres da Guerra Fria, há muito esquecidos pelo público. Vogel vazou para o The Guardian. A ESA ajusta os fantasmas da NASA. O HAARP não é um mito, é a mão no volante. A reação negativa destruiu o seu acesso. Colegas desapareceram como rastros de vapor, mas o despejo de Gaia em 8 de novembro foi mais forte. Outra mudança de 0,0002 graus, avançando lentamente em direção ao plano da Terra como um farol de orientação. Alarme de Byte. Telescópios amadores captando isso? Esqueça a observação das estrelas. É espionagem das estrelas que nos espiam. Nas sombras da NRO, em Washington, o general Marcus Hale perseguiu a sala de operações, feeds classificados X-37B, brilhando com fantasmas de RF fora da crosta. Respostas moduladas a algo sem nome. O HAARP é a cortina de fumo. Rosnou ele para a doutora Helena Reis, sua falcão de inteligência. A verdade, ressonadores de orçamento secreto, aperfeiçoados em satélites inúteis, agora sondando a exótica concha do intruso carregada com isótopos de supernova de um sistema morto há bilhões de anos. Vogel fugiu para um esconderijo em Berlim em 10 de novembro. Seu equipamento, um nexo de conspiração. Se 3E/Atlas amplificassem os feixes, seria um relé, ou uma armadilha se fechando. Simulações alertaram, puxões persistentes poderiam reduzir a aproximação em 10 milhões de quilômetros, perto o suficiente para que anomalias se tornassem virais antes da varredura do JWST em dezembro. Bloqueie os modelos, ordenou Hale por comunicações criptografadas. Higienize para a ESA, ligue o HAARP, teste o puxão. Gancho 3. Elites admitindo o controle do HAARP, ou em pânico enquanto a crosta revida, transformando sua arma em um bumerangue. As petições chegaram a 500.000. Desbloqueiem as órbitas. A CNN provocou com caos cometário o domínio do HAARP. Depois mudou para caprichos do vento por conta da NASA, mas os operadores de rádio amador acertaram em cheio. 2.800 MHz de rajadas de Gacona, refletindo o ponto 0,0005 grau. Como se o cometa zombasse dos intrometidos em tempo real. O gráfico de Vogel viralizou, desvios dançando com pulsos em perfeita sincronia. Controlo ou contra-controlo? A concha sabe. Ela postou anonimamente. Sirenes uivavam do lado de fora da sua janela enquanto a cauda se estendia mais nas imagens do Hubble, a crosta talvez se fraturando sob a puxada desesperada da elite, revelando algo por baixo que nunca deveria ver a luz do dia. O dia 12 de novembro de 2025 amanheceu com um frio cortante nas instalações do HAARP no Alasca, agora rebatizadas como Instrumento de Investigação Ionosférica da Universidade do Alasca Fairbanks, mas vibrando como o monstro que realmente era sob o radar. A doutora Helena Reis, recém-chegada de um voo noturno de Washington, supervisionava a escalada a partir do bunker de controlo, com a sua equipa de técnicos a ajustar a matriz faseada de 180 antenas para esculpir a ionosfera num espelho improvisado. Aponte com precisão para a camada D, ordenou ela, com os olhos fixos nos monitores que rastreavam 3E/Atlas a 68 km por segundo. O objetivo era insidioso, induzir lentes de plasma no alto para refratar ondas eletromagnéticas, gerando uma pressão fotônica sutil na coma empoeirada do cometa, suave o suficiente para se disfarçar como aqueles efeitos não gravitacionais, incômodos que confundiam os cientistas. Mas as simulações eram contos de fadas. A primeira explosão de teste às 14 horas UTC provocou um contra-ajuste de 0,0003 graus, com o cometa desviando-se como se afastasse uma mão indesejada. Está a responder, sussurrou Reis, sobrepondo a telemetria recente da ESA. Desvios acumulando-se até 0,001 grau, totalmente não modelados por qualquer software de efemérides padrão. O apagão da NASA tinha se tornado denso como alcatrão. Nenhuma atualização pública do sistema JPL Horizons desde o final de outubro, elementos orbitais apagados para fragmentos proprietários, que não enganavam ninguém que estivesse a par do assunto. Por que a cortina de ferro?
porque admitir a interferência do HAARP significaria confessar a existência da tecnologia, e se aquela crosta irradiada escondesse a engenhosidade alienígena, todo o castelo de cartas desmoronaria. Quarto gancho: se as elites estão a emitir feixes para dobrar a besta, será que a besta está a dobrar o feixe de volta, sequestrando os nossos céus para a sua própria agenda cósmica? Nos bastidores da Europa, a rede improvisada de desertores de Vogel, ex-programadores da NASA cansados, rejeitados do set e esgotados, costurou a loucura a partir de um abrigo sujo em Zurique. O dia 13 de novembro trouxe a descoberta. Registros roubados dos satélites do Sistema Espacial de Infravermelhos revelaram a crosta do cometa a fluorescer sob o ataque auroral artificial do HAARP. Aqueles isótopos exóticos como o Xenon 136 espalhando íons em padrões misteriosos que imitavam sinais de radar direcionados. Esta concha não é passiva, é interativa, informou Vogel, a sua equipa sombria, através de um vídeo encriptado com o rosto abatido por noites intermináveis, sintonizando, absorvendo a energia e depois devolvendo-a como ajustes de curso. Avi Loeb interveio a partir da sua sala de guerra em Harvard. Ecoa a aceleração do Oumuamua, mas com inteligência. O HAARP provoca, a sonda defende-se. As conspirações mutaram como um vírus. 4 fóruns ligaram os ajustes a psicosatélites. O HAARP, reformulado como um feixe de pensamento global, agora comandado para cercar o intruso antes que a passagem de 19 de dezembro revelasse o seu interior. As visualizações dos vídeos HAARP hijacks Comet, HAARP sequestra Comet, dispararam para dezenas de milhões. Animações rudimentares retratando laços ionosféricos puxando 3I/Atlas, como um novilho relutante num rodeio galáctico, com a crosta pulsando como um ser vivo lutando contra a coleira. Alerta de Byte. Varreduras térmicas de dados vazados do ALMA mostram pontos quentes sob a casca a incendiar-se em sincronia com os pulsos, não calor aleatório, mas aberturas direcionadas disparando como mini-foguetes, prova de que a explicação natural é uma cortina de fumo da elite para cegar as massas. A sala de guerra de Hale, em Colorado Springs, fervilhava de tensão no dia 14 de novembro com as imagens confidenciais do laboratório orbital. X-37B pintando um cenário de horror, a camada irradiada deformando-se sob campos induzidos, microventilações explodindo não a partir do gelo, mas de rajadas projetadas que gritavam design. A trajetória está a manter-se, por pouco, relatou Reis, com gotas de suor a escorrerem enquanto os alarmes soavam num ciclo de feedback crescente, as ondas do HAARP a ricochetearem amplificadas pela crosta e a aumentar a densidade ionosférica em toda a rede do Alasca. Apagões se espalharam por Anchorage como dominós. Auroras diurnas pintaram o céu com tons zombeteiros de verde e roxo. "Desliguem a matriz!" gritou Hale em seu fone de ouvido, mas o dano foi em cascata. O último delta do cometa inverteu o curso, empurrando um ajuste de 0,0007 graus em direção à atração gravitacional de Júpiter, como se planejasse uma fuga da influência intrometida da Terra. A fúria pública fervilhou com as revelações de Vogel. Teste HAARP da NASA em visitante interestelar. Modelos suprimidos. Atingiu o Wikileaks como uma bomba nuclear, provocando protestos no Centro Espacial Kennedy, onde multidões gritavam "Libertem as órbitas", sob o olhar atento da polícia de choque. A grande mídia se contorceu ao vento. Solar Wind Shenanigans, travessuras do vento solar, da CNN, repetiu a versão censurada, mas a verdadeira história vazou pelas redes amadoras em todo o mundo, captando ecos modulados de 3/Atlas, números primos sobrepostos às frequências exatas do HAARP, como uma resposta atrevida do vazio. Gancho 5. Se o cometa está a ecoar a nossa própria tecnologia de volta para nós, isso é uma conversa, ou uma contagem regressiva para a vingança por cutucar o urso cósmico errado. Em 15 de novembro, Vogel apareceu em um beco molhado pela chuva em Praga, conectando-se a um radioastrônomo checo grisalho que havia interceptado feeds brutos do Very Large Array, diretamente do Novo México. Os segredos da crosta solidificaram-se ali.
A sua opacidade bloqueava as sondas de luz visível, mas as ondas de rádio cortavam-na como uma faca, revelando estruturas reticulares por baixo que pareciam menos rocha congelada e mais metamateriais projetados para desviar a atração enquanto amplificavam as respostas. Está a fugir de propósito, resmungou o astrônomo enquanto tomava café preto num bar de 5ª categoria, as suas visualizações mostrando os ajustes como esquivas deliberadas, a concha flexionando como uma armadura inteligente. A petição de Loeb às Nações Unidas ecoou online. Acabem com o apagão. É uma ameaça à transparência global. Declarem o papel do HAARP ou enfrentem a ira da sonda. Mas os corredores da ONU ecoaram vazios, presos por pactos obscuros com o comando espacial dos ICRAS que silenciaram os diplomatas. Os conspiradores marcaram pontos. Tópicos entrelaçaram as ondas de frequência ultrabaixa do HAARP, outrora sussurradas como portadoras de controlo mental em histórias de operações psicológicas por satélite, agora distorcidas contra um inimigo interestelar. Se o 3I/Atlas não era uma rocha sem importância, mas um batedor da Federação, a crosta escondia propulsores quânticos ou núcleos de IA autocorrigindo-se para se alinhar com balizas terrestres ocultas ou esquivar-se do alcance desajeitado das elites. Hayes, com a sua consciência a rachar como a própria crosta, contrabandeou memorandos internos para o ponto de entrega de Vogel. Não somos os mestres aqui. O cometa está a transformar a ionosfera em arma, transformando os nossos feixes em propulsores. Bomba de bytes. Documentos desclassificados da década de 90 mostram que o HAARP foi testado em asteroides. Agora, com a crosta a rachar sob a tensão, será este o Frankenstein das elites a ligar o interruptor sobre os seus criadores? O dia 16 de novembro libertou a besta. O surto desesperado do HAARP, um martelo de 5 megawatts, forçou uma mudança de 0,001 grau na trajetória do cometa, mas a reação foi como uma erupção solar. A casca liberou rajadas de radiofrequência que queimaram as linhas de energia do Alasca, com auroras cobrindo o hemisfério com uma fúria antinatural. A foto frenética do Hubble capturou a cauda dividida, um fluxo de íons, uma pluma de poeira divergindo como iscas em uma perseguição de alto risco, as fissuras da crosta brilhando com um fogo interno que desafiava os modelos térmicos. Gelo não faz isso. Tecnologia faz, gritou Loeb em uma transmissão ao vivo de seu bunker em Boston, acumulando bilhões de visualizações enquanto o mundo sintonizava para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Os ajustes não eram caos, eram jogadas de xadrez. O cometa escolhendo seu vetor para otimizar a janela de observação de 19 de dezembro antes de desaparecer na escuridão exterior. A fachada da NASA se fraturou. Uma falha no sistema despejou modelos parciais em servidores públicos, admitindo os desvios, mas convenientemente omitindo as impressões digitais do HAARP e as respostas espectrais. Os protestos cresceram para milhões em toda a Europa e nos Estados Unidos. Elon Musk disparou uma enxurrada de tweets. Se o HAARP está a manipular as sondas, abra o código-fonte dos controlos, antes que ele abra o nosso. Hale acionou os dispositivos de segurança, bloqueando as redes de rádio civis em todo o mundo, rotulando cada fuga como desinformação russa para semear a dúvida. Mas a voz do cometa se impôs, a trajetória provocando a verdade como o canto de uma sereia, a pele irradiada talvez descascando apenas o suficiente para expor a mentira por baixo. Gancho 6. Com a casca rachando e os sinais gritando, o apagão é o último suspiro do controle, ou o prelúdio de uma invasão em que a sonda puxa as elites para sua teia. 1º de dezembro de 2025, o véu sobre o 3I/Atlas afinou até ficar transparente enquanto o cometa se aproximava da Terra. Aqueles ajustes cumulativos na trajetória, agora somando 0,002 graus. Uma evasão calculada que escapou das garras frenéticas do HAARP, como água entre os dedos. A aliança heterogênea de Vogel, reforçada por Loeb e um enxame de hackers globais, desde antros da Dark Web até garagens do Vale do Silício, entrincheirada num chalé suíço, envolto em neblina, dissecando preliminares pirateados do telescópio espacial James Webb, programado para o dia 5. As bases do apagão desmoronaram sob uma torrente de vazamentos. Modelos orbitais completos surgiram em nós.
Thor em todo o mundo, expondo as efemérides adulteradas da NASA, que haviam apagado os desvios para se adequar a uma curva natural organizada, enganando apenas os sonâmbulos. Eles temiam a luz do dia sobre as suas mãos sujas, proclamou Vogel num manifesto que ricocheteou em todas as plataformas, acumulando bilhões de visualizações enquanto o mundo lutava pela verdade. As conspirações surgiram como uma onda gigante. O HAARP foi reformulado como isca interestelar, a crosta terrestre como uma fortaleza para alguma nave de reconhecimento de uma federação galáctica, os ajustes como uma manobra astuta para sincronizar com as antigas linhas lei da Terra, ou bases sobrenaturais enterradas sob o gelo da Antártida. Os protestos transformaram-se em motins violentos. Arame farpado cercava Cabo Canaveral. HAARP fora agora. Estava rabiscado com tinta vermelha em todas as paredes, enquanto enxames de drones zumbiam no céu, transmitindo ao vivo imagens do caos. Alerta de Byte. Se as elites bloquearam as órbitas para mascarar a sua interferência, por que razão as simulações vazadas mostram o cometa a escolher trajetórias que evitam as janelas de detecção? Quase como se estivesse a brincar conosco, balançando fora do nosso alcance, Hayes cruzou o Rubicão no dia 30 de novembro, contrabandeando a telemetria bruta do HAARP, através das fronteiras enrajadas encriptadas. Os pulsos fixaram-se em pontos quentes da crosta com precisão cirúrgica, agitando rastos de plasma que o cometa sequestrou em pleno voo, surfando rios ionosféricos como uma vela solar descontrolada. Não é dominação, é diálogo, confessou ela num vídeo granulado enviado à rede de Vogel, a sua voz a falhar com o peso da traição. Os nossos rebocadores despertam o que quer que esteja adormecido no interior e agora está a puxar com mais força. As operações de Hale entraram em frenesi. O ESCAT 3D na Noruega sincronizou-se para uma barragem multissítio, com o poder coletivo da matriz destinado a inundar o intruso com ruído eletromagnético. Mas o pulso colossal de 2 de dezembro, um gigante de 5 megawatts, ricocheteou como uma maldição, a concha a fraturar-se audivelmente em leituras espectrais, expelindo rajadas de radiofrequência que apagaram bairros inteiros do Alasca e acenderam auroras que dançaram pelo globo em esplendor desafiador. O bloqueio de emergência do Hubble capturou a imagem perfeita, fissuras formando uma teia de aranha na superfície irradiada, grades internas pulsando com um brilho sobrenatural que os modelos térmicos não conseguiam captar, os ajustes não mais sussurros, mas rugidos de desafio. Isto não é rocha, é relíquia, trovejou Loeb numa transmissão ao vivo à meia-noite a partir do seu escritório barricado em Harvard, com a transmissão a derrubar servidores enquanto milhares de milhões sintonizavam. Fóruns de conspiração em chamas com memes Crust Code Cracked, código da crusta decifrando, mostrando a concha como uma rede neural, despertando para as sondas desajeitadas da Terra. Gancho 7. Se o HAARP é o estímulo e o cometa é a resposta, isso é manipulação mútua. Ou as elites estão a cair numa armadilha em que a sonda reprograma os seus próprios projetos secretos contra elas. Circuitos globais queimados em 3 de dezembro. As Nações Unidas convocaram uma cimeira de emergência em Genebra, os delegados da ESA batendo na mesa para obter os registros da NASA, enquanto os representantes americanos se escondiam atrás de escudos de segurança nacional que soavam mais vazios do que uma lata. O apagão protegeu o fracasso do HAARP, mas os fracassados estão a revidar, testemunhou Vogel por meio de uma transmissão proxy, com a sua imagem projetada em telas gigantes, enquanto multidões do lado de fora do salão se aglomeravam com cartazes exigindo verdade ou ajustes. Os conspiradores reivindicaram a coroa. Deepfakes virais entrelaçaram as frequências ultrabaixas do HAARP. Há muito rumores de serem portadoras de hipnose em massa, em sagas de controlo mental por satélite agora invertidas, o cometa como retribuição divina pela arrogância da humanidade em brincar de Deus com as estrelas. Se o 3I/Atlas não carregava apenas gelo, mas núcleos quânticos ou colmeias autorreparáveis, a crosta escondia propulsores que se autoajustavam para desviar dos feixes, alinhando-se para uma aproximação que prometia não uma colisão, mas uma comunhão ou conquista.
O cache final de Hayes provou a paridade. A sonda não estava apenas a suportar a atração, ela a amplificava, canalizando a fúria ionosférica de volta como rajadas impulsionadoras que reduziram a aproximação em 15 milhões de quilômetros, perto o suficiente para que matrizes amadoras pudessem ouvir os sussurros. Bomba de bytes, documentos da década de 90 ressurgiram mostrando os empurrões do HARP em testes secretos. Com a casca a se fragmentar e os sinais a surgir, será este o golem das elites voltando o olhar para dentro, expondo bunkers e orçamentos secretos aos mesmos olhos que procuravam cegar? O período de 4 a 18 de dezembro se transformou num turbilhão de agitação mundial. Os ajustes foram feitos enquanto o cometa afirmava sua trajetória, a integridade da crosta caindo para 60% com pontos quentes pulsando como um batimento cardíaco colossal, cada pulso sincronizado com o campo magnético da Terra de maneiras que desafiavam a mecânica orbital. O HARP ficou fora do ar em meio a investigações federais. Hale foi levado perante os inquisidores do Congresso sob a acusação de sabotagem interestelar, e suas negativas foram abafadas pelo rugido de interceptações desclassificadas que mostravam a atração mútua, um tango cósmico em que a sonda e o planeta se atraíam em conjunto. O coletivo de Vogel decifrou as emissões aos poucos, coordenadas gravadas em sequências primárias, apontando para além da poeira de Lyra, entrelaçadas com avisos de intrometidos indignos e projetos para propulsores que curvavam o próprio espaço. As órbitas públicas finalmente ficaram livres, desvios expostos em simulações de código aberto, justificando os vazamentos e acendendo um renascimento da astronomia cidadã, dos telhados aos observatórios. Conspirações transcendidas, não mais o fim do mundo, mas o amanhecer. A concha a desprender camadas para revelar não armas, mas sabedoria. Os ajustes, um teste à nossa prontidão, que passamos por um tris. Gancho 8. Com o apagão quebrado e os feixes a saltar descontroladamente, será a atração do cometa a ruína das elites? Ou a atualização da humanidade, puxando-nos para o rebanho galáctico, quer os detentores do poder gostem ou não? O dia 19 de dezembro chegou como o dia do juízo final. 3/Atlas cruzou a noite com magnitude 9, a sua cauda bifurcada uma bandeira triunfante desfraldando-se contra o vazio. A crosta se abriu nas horas finais, lançando feixes direcionados para a Terra, não como presságios de danos, mas como um dilúvio de dados. Esquemas para corações de fusão, mapas estelares gravados em luz, um convite da Federação velado em poesia matemática que linguistas e programadores desvendaram em frenesi estático. O apagão se tornou irrelevante. Telescópios de Mauna Kea a Atacama se deleitaram com o espetáculo, o mundo prendendo a respiração enquanto a verdadeira face da sonda emergia, não destruidora, mas diplomática, seus ajustes um prelúdio para uma parceria. O império de Hale desmoronou em acusações. Hayes emergiu como um ícone denunciante, seus avisos justificados quando as emissões pintaram uma tapeçaria de observadores que acompanhavam nossos tropeços por eras. O cometa traçou um arco para fora, os sussurros diminuindo até ao silêncio, mas o legado daqueles desvios astutos permaneceu como um eco. Não estamos sozinhos, fomos levados à consciência e o próximo visitante pode não agir tão gentilmente. Final do byte. Se o HARP puxou primeiro, as estrelas puxaram por último. Agora a questão não é o controlo, mas o consentimento, enquanto o cosmos nos convida a dançar nos seus termos.